Nessa aula mostrarei uma ferramenta que deixa o fluxo de trabalho com animação muito mais suave e inteligente, o Take Recorder. Quando a gente fala de animação para cinematics aqui na Unreal, existem vários caminhos possíveis, mas tem um detalhe que é muito poderoso e muita gente ignora, pois você pode aproveitar os sistemas de gameplay e física da Unreal para gerar animações. Ou seja, tanto podemos utilizar personagens jogáveis com animations, blueprints e montagens e simplesmente gravar o que acontece em tempo real enquanto você joga, como também podemos fazer objetos com física ativada se interagirem e gravar todo o movimento. É exatamente isso que o Take Recorder faz. Ele pega tudo o que acontece quando você reproduz no editor e transforma em material pronto para cinematic no Sequencer. Nessa aula veremos esses dois tipos de exemplo, onde utilizar essa ferramenta faz toda a diferença. Primeiro, imagine o seguinte: você pode utilizar um personagem totalmente jogável, com todas as animações já mapeadas pelos inputs, com as transições suaves e comportamentos perfeitos para gerar novas animações, simplesmente jogando. Isso mesmo, em vez de montar tudo manualmente no Sequencer, você deixa a própria gameplay fazer o serviço. Vamos entender. Nesse exemplo estou utilizando o Boris do Paragon, que é gratuito, já vem rigado e com um monte de animações prontas. Quando você abre o pacote, dá para ver que tem muita coisa já configurada, tipo corrida, pulos, ajustes de pés no chão e por aí vai. Coisas como o encaixe do pé no solo e as transições entre andar, correr e pular já estão resolvidas dentro do Animation Blueprint, então você não precisa quebrar a cabeça com isso. Se a gente tentar recriar tudo isso manualmente dentro do Sequencer, seria um trabalho enorme, tipo escolher sequência por sequência, ajustar o início e o fim de cada uma, cuidar das transições, garantir que o pé não deslize e sincronizar tudo na mão. Com o Take Recorder, a lógica muda. Você aperta para reproduzir, joga normalmente, deixa o Animation Blueprint e as montagens fazerem um trabalho pesado e manda o Take Recorder gravar tudo. Depois você reaproveita esse material no Sequencer como se tivesse animado no braço, só que com o bônus de ter utilizado a jogabilidade real como base. Para você fazer esse experimento, pode utilizar o template e o personagem de terceira pessoa. Primeiro vamos abrir a janela do Take Recorder, vindo aqui em Window, Cinematics, Take Recorder. É bem simples de configurar. A Unreal vai abrir duas abas importantes, uma do próprio Take Recorder e a outra do Sequencer. No Take Recorder você define qual ator vai ser gravado, configura o nome do take, a pasta onde os arquivos vão ser salvos e escolhe se o ator será gravado como possuível ou gerável. Já no Sequencer é onde a gravação aparece na forma de tracks e tudo você vai poder editar depois. Para dizer para o Take Recorder qual personagem ele deve gravar, você pode clicar nesse botão de My Source dentro da janela do Take Recorder e selecionar o ator pela lista. Ou simplesmente arrastar o ator direto do outliner e soltar dentro do Take Recorder. Porém, se o personagem só é spawnado quando você aperta play, ele não fica aqui disponível no editor e isso complica na hora de pegar a instância correta. Para resolver, você pode reproduzir, depois Shift F1 para pegar o mouse, ejetar e pausar. Dessa forma posso clicar no personagem e adicionar no Take Recorder. A partir daí você consegue ajustar as configurações da gravação deste personagem. Se quiser, você pode escolher a quantidade de frames por segundo da animação. Pode desmarcar a opção de gravar a hierarquia, se não precisar disso, e escolher se a gravação será como possuível ou gerável. Em possuível, o Sequencer vai possuir o ator que estiver na cena para fazer a animação, e em gerável irá criar um novo ator temporário para fazer essa animação. Você também pode renomear o take, escrever uma descrição rápida para se organizar, separar takes por cena, por plano ou por teste, do jeito que você achar mais intuitivo. Para começar, é só apertar o botão de gravar. A Unreal irá mostrar uma contagem regressiva de 3 segundos. Quando a contagem começar, você já pode despausar o jogo e começar a mexer com o personagem. Correr, pular, fazer o que você quiser que faça parte da cena. Toda essa movimentação está sendo registrada pelo sistema de animação e capturada pelo Take Recorder. Quando você terminar, basta apertar ESC para encerrar a gravação.
Dentro da janela do Take Recorder, você pode clicar no ícone da pasta para abrir diretamente o local onde este take foi salvo. Basta abrir que irá aparecer na timeline. Vai ver a movimentação do personagem reproduzida exatamente como você jogou, só que agora com uma animação de cinematics, pronta para ser editada. O Take Recorder não gera só um arquivo de sequencer solto. Ele organiza as coisas em subsequências, separando os componentes do ator, as pistas de movimento e tudo mais. Se você der 2 cliques em uma dessas subsequências, consegue abrir e ver detalhadamente o que está acontecendo lá dentro. Se você for na pasta de takes dentro do content, vai ver que ao lado desse sequencer existe uma pasta de animation. É dentro dessa pasta que fica o animation sequencer que foi gerada para o skeleton mesh do personagem, no caso o Boris. Ou seja, além da sequência cinematográfica, você ganha um animation sequencer padrão da Unreal ligada especificamente ao mesh. Você pode abrir esse animation sequencer diretamente, e se quiser manter o deslocamento original da animação no espaço, pode desmarcar a opção Force Hook Lock. Isso permite que o movimento continue empurrando o personagem para frente em vez de forçar no root parado. A partir daí você pode fazer o que quiser, posicionar câmeras, criar cortes, adicionar partículas, luzes dramáticas, efeitos e tudo, mantendo o movimento do personagem como base. Agora vamos para outro jeito interessante de se utilizar esse Take Recorder, que é gravando movimentos feitos com física. Por exemplo, tem essas pedras com as suas colisões configuradas normalmente, ou simplesmente ativar a física, e se eu simular, posso vê-las caindo pelo penhasco como se fossem pedras reais. O que podemos fazer é gravar todo esse movimento com o Take Recorder para utilizar no sequencer também. Para isso, o processo é o mesmo. Vou apertar Alt S para simular, pausar, adicionar as pedras para gravar, começar a gravar e continuar o jogo. Agora é só esperar o tempo do movimento e parar quando quiser. Assim, da mesma forma, podemos abrir o level sequencer criado e ver o mesmo movimento sendo recriado pelo sequencer. E isso, além de adiantar o fluxo de trabalho, abre muitas possibilidades para criar animações, pois podemos combinar todos esses elementos e sempre gerar algo maior sendo criativo. E é bom lembrar que o Take Recorder não serve só para esse tipo de workflow com personagem jogável e com física. Ele também é muito utilizado em Virtual Production para gravar câmera virtual, atores em mocap, movimentos de câmeras feitos com iPad e vários outros tipos de gravações mais complexos, como um carro jogável em alta velocidade fazendo drifts. Tudo é possível. Então, se você ainda não tinha mexido com o Take Recorder, vale muito a pena experimentar, gravar algumas sessões de testes, olhar os assets que ele gera, abrir as pastas de take e entender como tudo se conecta. Espero que esse passo a passo tenha destravado uma nova forma de pensar sobre animações dentro da Unreal para você, aproveitando o que já existe no lado do jogo e transformando isso em material de cinematics sem sofrimento. Me conta nos comentários o que você achou deste fluxo de trabalho com o Take Recorder e que tipo de cena você está pensando em criar com ele. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!